Pode? 211. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oricanda lamastu que anda lamadagai. Glória, glória. Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama pra salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás a perfeita salvação. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus mais confiando e feliz então serás. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração e terás venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, e terás aleluia, glória, glória, glórias. Orica lamassuribicanda lamadagai. Aleluias. Quem já entregou o seu coração para Jesus? Aqui nesse texto, Jesus vai fazer um convite para todas as pessoas. Aqui, se você ler do versículo 23, o tema, o jugo de Jesus. E ele vai fazer um convite para todas as pessoas. E ele especifica que tipo de pessoa. Embora o convite de Jesus para a salvação seja para todas as pessoas, aqui ele especifica. E ele especifica no sentido, tem dois sentidos. Se nós levar para o lado espiritual, ele está fazendo um convite para todas as pessoas, que é o convite para a salvação. E quando você leva para o lado humano, você percebe que todas as pessoas, de alguma forma, elas estão debaixo da consequência do pecado, que é o cansaço e também a opressão. E ele vai fazer um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse fardo de Jesus, irmãos, sabe esse fardo que ele está falando aqui? Quando ele vai falar que eu quero continuar, os irmãos vão entender. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando você analisa essa palavra, quando essa palavra está dizendo aqui, Jesus está falando para tomar sobre vós o meu jugo, ele está falando
das suas ordenanças, dos seus mandamentos. Ele está falando dos seus caminhos. Porque quando você procura, você analisa essa palavra julgo aqui, eu até separei um texto aqui para que você entenda melhor, que é 2 Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo 14, vai dizer assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Jesus, quando ele fala assim, meus irmãos, quando ele está falando dessa maneira, tomai sobre vós o meu jugo, sabe o que ele está falando? Que o jugo de Jesus, ele é ao contrário do jugo, e esse texto que eu li de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele está falando para não ter um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou a luz com as trevas. Ele está dizendo assim, o meu jugo, que é o meu caminho, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, elas te libertam ao ponto de você não estar mais na condição de cansado e sobrecarregado. Ele está dizendo o quê? Eu vou te dar a salvação, e não só isso, uma paz espiritual, uma transformação de caráter, de mente e de situação em todos os aspectos. Porque quando ele fala aqui, meus irmãos, ele fala para você tomar o jugo, ele está falando que o jugo dele não combina com as trevas. Por que que tem pessoas hoje, meus irmãos, que ela aceita Jesus e ela pensa assim, os crentes falam que quem aceita Jesus tem a vida transformada, tem a vida mudada, e eu quero uma transformação. Aí a pessoa aceita Jesus, só porque Jesus está dizendo assim, você tem que me servir e tomar sobre você o meu jugo, porque o meu jugo é suave e é leve. Ele está dizendo que o jugo dele vai trazer transformação. Quantas pessoas que outrora ela sofria no vício do cigarro, da bebida, nas drogas, ele estava debaixo de um fardo, de um cansaço, de uma tristeza, de uma angústia, de um sofrimento, ele estava, meus irmãos, na depressão, ele estava sofrendo. Jesus chegou na vida dele e transformou a vida dele. Quando você olha para aquela pessoa, você vê assim, não, a conduta dela é diferente. Isso quer dizer o quê? Que o jugo de Jesus está sobre essa pessoa. O jugo de Jesus. Eu só vi essa pessoa triste, angustiada, sofrendo, mas eu olho para ele hoje e eu vejo a diferença. Sabe o que significa? Jesus está falando assim, toma sobre você o meu jugo, porque você não vai estar mais na condição de cansado e sobrecarregados. Porque nesse texto aqui, quando você lê, você vai lembrar só de pessoas que precisam de uma libertação. Talvez uma pessoa que ela é endemoniada, talvez uma pessoa que precisa de uma libertação, de uma cura, mas não é só isso. Tem pessoas que estão debaixo de um jugo de escravidão espiritual, que a pessoa, ela, a todo momento da vida dela, ela está vulnerável aos ataques do diabo, assim como Judas. Porque a Bíblia fala que Judas, o diabo tendo posto no coração de Judas, ele foi atrás de Jesus. Sabe por quê? Judas estava andando com Jesus, mas não tinha o jugo de Jesus sobre ele. Porque Judas, presta atenção que Judas ceava com Jesus, Judas andava com Jesus, Judas via a cura, Judas fazia milagre, ele carregava as ofertas que as pessoas, eles entregavam aos pés de Jesus, mas ele, porém, o diabo estava tendo domínio, autoridade, autonomia de entrar no coração dele e ditar as suas regras. Sabe o que significa isso? Jesus estava deixando bem claro quando falou para ele assim, olha, aquele que põe a mão no prato comigo, esse vai me trair. Sabe o que Jesus estava revelando? Que o único que faltava o jugo de Jesus na vida dele era Judas. Ou seja, ele está falando que não combina, as trevas com a luz não andam junto. Não há concordância entre a justiça com a injustiça. Sabe o que ele está falando? Se o jugo de Deus está sobre você, você não está com o pé no mundo e com o pé na igreja. Não, você é completamente dele. Não tem como você colocar um jugo desigual. Olha, presta atenção, o apóstolo Paulo fala para os coríntios, não tem como você colocar um jugo desigual com os infiéis. Sabe o que ele está falando? Ao mesmo tempo que você está buscando uma libertação na igreja, você está orando, você está vendo coisas que não prestam numa televisão. Talvez você está orando, fazendo campanha na igreja e depois você está correndo atrás de uma bola. Talvez você está fazendo uma campanha na igreja e você está vendo filme de terror, está assistindo filmes, seriados e desenhos. Aí Jesus olha para você e fala assim, como que você quer a libertação? Que de noite você está me louvando na igreja e depois quando sai da igreja, você já não está mais com o meu jugo sobre você. Aleluia! Oricanda lamassuribicana mastúria. Olha aqui, ele vai dizer assim,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Ele vai falar do fardo. Sabe quando ele fala do fardo? Ele está falando dos seus ensinamentos. Os irmãos querem ver? Mateus no capítulo 23, o versículo 2 a seguir vai dizer assim, ó: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não praticam. Pois atam fardos pesados, presta atenção nesse texto, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quando você analisa, ele vai falar assim, ó: tomai o meu jugo, e o meu fardo que é leve. Agora não confunda uma coisa aqui não. Jesus está falando dos rituais da lei mosaica. E eles continuavam servindo a lei mosaica. Eles continuavam na circuncisão. Eles continuavam algumas tradições dos fariseus. Um exemplo que eu posso te dar: eles comiam sem lavar a mão. Era essas questões que Jesus estava falando para eles que era desnecessária. Jesus não estava de maneira alguma dizendo que nós não devemos servir a lei moral de Deus, porque a Bíblia fala que para nós em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer assim, para nós ter o fruto do Espírito Santo: gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, e contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Sabe o que ele está falando aqui? Jesus está falando: o meu fardo vai te trazer libertação. Outrora você era uma pessoa que estava oprimida, estava com depressão, tentando se matar. Jesus chega na sua vida e você não quer mais morrer, você quer viver. Outrora você estava no vício da bebida, do cigarro, das drogas. Agora Jesus te libertou. Ele está trazendo essa libertação para você. Não só é a libertação do juízo para a condenação e da morte eterna. Não, ele está falando da salvação, mas está falando também de uma transformação ao ponto que o pecado não mais terá domínio sobre você, e o Espírito Santo passará a dominar a sua vida. Você quer ter uma vida transformada? Não é só você falar: eu aceito a Jesus. Não, o fardo de Jesus, que é os seus ensinamentos, tem que estar sobre você. Aí você vê que as coisas vão mudar. Você vê que Jesus vai começar a guiar a sua vida, trazer cura, libertação, abençoar a sua vida, vai direcionar os seus passos. Porque se Jesus não estiver direcionando os seus passos, olha para você ver aqui, experiências no ministério, experiência no ministério. O que tem de pessoas que ele passa a vida inteira sofrendo, é na vida social, é na vida financeira, é na vida conjugal, de todas as maneiras. Quando você percebe, a pessoa está sofrendo, dando tudo errado na vida dele. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem o jugo de Jesus sobre ele. Porque se Jesus está governando a sua vida, ele que vai cuidar de você, ele que vai ditar as regras. Agora eu faço uma pergunta aqui: você está servindo Jesus? Você está tendo comunhão com Jesus? Quando ele fala assim, ó: vinde a mim, meus irmãos, o que ele está falando? Vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o jugo é suave, o meu fardo é leve. Meus irmãos, ele está falando, sabe, ele ainda vai ensinar melhor, ele vai falar assim, ó: quem quer vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Você está fazendo isso? Porque quando Jesus fala isso, irmãos, ele está falando para todas as pessoas, não era só para os discípulos. Porque quando Jesus sobe no monte, que ele começa a falar ali, ensinar, que é o sermão do monte, a Bíblia fala que muitas pessoas estavam ali ouvindo ele pregar. Ele chamou os seus discípulos e começou a ensinar eles, e ele vai falar isso. Aí ele vai dizer assim, ó: todos que querem vir a mim, nega a si mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é negar você. Nega você e segue a Jesus. Sabe o que é negar a sua vida? Sabe o que é você fazer? É você aceitar Jesus, você descer as águas, cumprindo a justiça de Deus, que tem um simbolismo espiritual, no qual o velho homem foi com ele sepultado e nasceu uma nova criatura, e também entre em comunhão com a igreja, tomando a santa ceia,
e buscando a Deus, que tem uma representação espiritual, no qual Jesus é a nossa Páscoa, no qual nós estamos tomando a Santa Ceia, mostrando para Jesus que estamos em comunhão com Ele, anunciando a sua vinda, e não só anunciando a sua vinda, mas esperando Ele voltar para buscar a igreja, para te buscar, para nos buscar. Aleluias. Oricanda lamadarabassúria. Tem muitos aí que ficam adorando São Nicolau e não sabe que o Papai Noel ele é um símbolo, uma representação de São Nicolau. E nessa data, vocês sabiam também que é o aniversário de Tammuz? Teologicamente não existe uma pessoa que sabe a data exata quando Jesus nasceu. Dia 25, meus irmãos, é aniversário, se eu não me engano, é na mitologia grega, o aniversário de Tammuz. Olha o jugo do mundo aí. Olha o jugo do mundo sobre as pessoas. Não traz libertação, não traz paz, não traz alegria, não traz felicidade, traz morte. Porque o ano quando morre mais gente é final do ano. Já percebeu isso? Porque Satanás, ele agrada de adoração. Se você está adorando um demônio sem você saber, Satanás é como se você estivesse fazendo um ritual. Presta atenção que no Velho Testamento, quando as pessoas ofereciam a Deus um animal em sacrifício, Deus perdoava o pecado do povo. As pessoas não sabem, mas adoram demônios sem saber. Você sabia que nessa data, eles acendem vela para São Nicolau. E ele substituiu a vela por essas luzinhas aí, ó. Essas luzinhas, se você não sabe, é para simbolizar as velas. Aí tá lá as velas piscando, né? As luzinhas. As pessoas não sabem dessas coisas, mas que ele tem uma representação em que está acendendo vela para São Nicolau. As pessoas não acendem vela, mas compram as luzinhas para ficar piscando. Tem toda uma simbologia espiritual. Mas se você não entender o mundo espiritual, como funciona, você vai até olhar e falar assim: esse irmão tá louco da cabeça, o que isso tem a ver? A Bíblia fala, meus irmãos, 2 Coríntios no capítulo 1, também do capítulo 2 a seguir, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque as coisas do Espírito é discernida espiritualmente. Tem o jugo de Jesus sobre você. Agora, qual que é o jugo de Jesus, meus irmãos? É você estar em comunhão com Ele, através da sua oração, do seu jejum, da sua leitura bíblica, através de você estar na igreja, através de você estar conversando, falando das coisas de Deus, através de você ajudar uma pessoa. É o jugo de Jesus. E Ele passará a guiar a sua vida. Olha aqui. Por que hoje, meus irmãos, tem tanto casamento destruído? Porque o jugo de Jesus não estava na pessoa quando ele foi atrás de um casamento. Porque tem pessoas que nenhum serviço serve para ele. Todo serviço ele é mandado embora, dá errado. Por quê? Está faltando o jugo de Jesus sobre você. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Por que eu fico só triste, abatido, pensando em me matar? Por que as coisas só dão ruim na minha vida? Porque você não está querendo o jugo de Jesus. Esse jugo dessa igreja aí, esse jugo aí está exagerado. Esse jugo aí não tem nada a ver não. A pessoa, ela mesma confessa com a boca dela em que ela não aceita aquela situação, em que Jesus quer impor sobre ela suas regras, só que ela continua sofrendo a vida inteira e não sabe porque está rejeitando aquilo que Deus está falando faz tempo. Se for para mim ser crente desse jeito aí, eu vou morrer desse jeito. Vai morrer com o casamento destruído, vai morrer passando situação complicada. Se vocês têm o meu jugo, me servir, sabe essas pragas, essas doenças que estão no mundo? Pois é, que eu pus sobre os egípcios, sim, não vai vir sobre vocês. Quando o povo abandonou a Deus, que largou o seu jugo, aí começou a vir as pestes. E Jesus está falando para nós assim, o cristão vive pela fé, nós temos que viver pela fé, crendo que Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa salvação, é Ele que mantém nossa vida, porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, no livro de Jó, Deus determinou
um tempo de vida para todas as pessoas da terra, e desse tempo, ninguém vai passar. Ninguém vai passar. Sabe por que eu estou falando isso? Para você ter mais fé em Jesus, não ficar confiando em homens. Coloque a sua fé em Jesus. Você vive pela fé? Se você vive pela fé, tenha fé. Eu sei que Jesus vai me trazer cura, vai me trazer salvação. Eu vou buscar a Deus. O problema, sabe o que é, irmãos? É porque você aceita Jesus e você fica um crente superficial. Você não quer buscar a Deus. Você não quer ter intimidade com Deus. Você não quer aproximar de Deus. Você não quer conhecer a Deus. Você não quer saber quem que Jesus é de verdade. Eu vou contar a experiência da irmã ali, ó. A irmã Lurian. É porque eu sei que vai edificar a igreja. E eu falei para a irmã, falei, ó, você vai orar, jejumar, se você der conta, ora na madrugada e começa a buscar a Deus. Porque Deus quer ter uma intimidade com você e Deus quer falar com você. Pode buscar, vai buscar a Deus. E queria que muitos tivessem essa visão de ajudar aqueles que precisam ser ajudados e pedir a Deus para ajudar aquela pessoa a se levantar. E tirar os motivos carnais que impedem você ajudar alguém. Porque tem muito motivo. Pode aparecer muito motivo. Falei, vai buscar, irmã. Ela foi buscar a Deus. E ela mesma conta que Jesus apareceu para ela numa visão. Jesus abraçou ela e falou assim, eu te amo. E ela se sentiu confortada quando Jesus apareceu naquela visão. Presta atenção, mas é visão. Visão. Espiritualmente falando, é como se estivesse acontecendo. Agora fala uma coisa. Pergunta para ela se a fé dela não foi aumentada, se não fortaleceu mais, se não sentiu mais graça, vontade de servir a Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Se o jugo de Jesus está sobre você, Jesus vai agradar e vai manifestar a você, e quando Jesus manifestar a você, você vai sentir alegria, você vai sentir paz, você vai querer servir a Deus, você vai querer descer as águas, você vai querer tomar a Santa Ceia, você vai querer ir participar de todos os cultos, você vai amar aquela pessoa que está do seu lado, você vai ajudar, você não vai ficar falando mal, apontando o dedo, acusando, não. Você vai amar, você vai olhar aquela pessoa e você vai pensar assim, essa pessoa é uma alma que precisa ser salva. Agora no mundo você não vai aprender isso. Não. As novelas, filmes, seriados, desenho, tá colocando o que na sua cabeça? Todo mundo não presta. Ah, fulano ali vai ficar em cima do meu marido. O meu marido vai ficar em cima da fulana. Vai colocar ódio, um falando mal do outro, um caluniando o outro, perseguindo o outro, e a fulana matou o esposo do outro, e a fulana traiu o outro, e isso vai impregnando na cabeça da pessoa, ao ponto que o amor vai embora. Porque a Bíblia falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tá frio. Tá frio, irmão. Hoje as pessoas já olham para a pessoa assim, ó, eu não fui com a cara daquele irmão. Não sabe quem é a pessoa, não sabe nem as palavras, o caráter, não sabe a mente, não sabe nada. Mas só olha e fala assim, eu odeio aquele irmão. Se alguém chegar na pessoa e perguntar assim, irmão, você tem o Espírito Santo? Tem, irmão, eu sou o primeiro a ir para o céu. Eu tenho o Espírito Santo, ele está em mim. Fala, mas eu não estou entendendo. Porque a Bíblia vai falar que se for possível tenha paz com todos os homens da face da terra. Por que você não vai com a cara da irmã? O jugo de Jesus está sobre você? Tá, mas por que você tem ódio? Por que você tem maldade? Por que você fala palavrão? Você xinga o dia inteiro, você faz coisa errada o dia inteiro. Depois você está na igreja querendo sentir a presença de Deus. Nunca vai sentir. Não sente. O jugo de Jesus, irmão, traz transformação, felicidade. Você é feliz. Porque quem não é feliz, ele desconta aquilo que ele está sentindo em quem está ao redor dele. Se casar, misericórdia. É, igreja. Vou terminar agora. Você quer a vida transformada? Receba Jesus dentro do seu coração, de verdade. É, irmão, eu vou descer as águas.
Eu vou me batizar, vou começar a tomar a Santa Ceia, eu vou começar a orar, eu vou buscar a Deus, porque eu quero o jugo de Jesus na minha vida. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está falando só para vir em Jesus e crer nele, não. Ele está falando assim: olha, toma o meu jugo e o meu fardo também. Não é pela metade, não. Porque tem pessoas que ele vem a mim, mas ele não quer meu jugo e não quer meu fardo. E outra coisa, acha que é pesado, mas é leve. Por que é leve? Porque a Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se Jesus te livrou, meus irmãos, da lei do pecado que está em você, é fácil servir a Deus. Por que o povo de Israel nunca deu conta de servir a Deus, ficava só quebrando os seus mandamentos? Porque eles não tinham sido libertos da lei do pecado que estava no corpo deles. Mas a Bíblia fala que Jesus veio e por meio do seu Espírito, sabe o que ele faz? Essa natureza caída sua, agora você sepultar ela, agora ela vai morrer, não vai ter mais autoridade, domínio sobre você, para que você venha me servir de coração. Quer a vida transformada? Você vai ser feliz. Você vai servir a Deus, você vai ser feliz, você vai ter paz, o seu casamento vai dar certo, você vai dar certo na sua vida social, financeira, conjugal, vai dar certo se você tiver o jugo de Jesus sobre você. A seta do diabo, as macumbas, as forças do diabo não tem poder sobre você, porque Jesus está na sua vida, o Espírito Santo está junto com você, não é só dentro da igreja, mas 24 horas, Ele vai estar com você, aí você vai ter transformado. Amém, irmãos? Que Deus fala mais, a hora já passou. Pode louvar Deus com as palmas. Aleluia! Glória, glória, glória! Oricanda lamadara surianda labastúria. Fique de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Fique de pé, vamos orar a Deus. Aleluia!